Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de produção textual. Hoje o nosso gênero a ser estudado será o artigo expositivo, tá bom? Então aqui nós temos vamos ver algumas características, como ele se divide, tá bom? Então vamos ver uma introdução hoje do nosso gênero artigo expositivo, tá bom? Então, para começar, vamos partir do primeiro ponto de que o artigo expositivo ele é um texto de caráter expositivo, ou seja, como o próprio nome já diz. E o que significa? Que esse gênero ele tem a função de expor sobre algum tema, ou seja, ele vai falar sobre alguma coisa ou sobre algum conteúdo, tá bom? Então, o caráter dele também vai ser informativo. Por quê? Porque ele tem a função de informar alguém sobre esse assunto ao qual ele vai ser capaz de expor. Ou seja, o autor do artigo expositivo ele tem que ser capaz de conseguir expor um tema, atribuindo a ele informações que são de extrema relevância. Aqui, esse ponto, eu coloquei polêmico igual argumentativo. Bora lá. Por quê? A partir do momento que o meu artigo expositivo ele possui um tema que cause polêmica, tá bom? Então eu vou formar uma determinada opinião sobre aquela coisa, ou seja, existirão outras opiniões que se divergem da minha opinião. Por isso, a questão do argumento ou argumentação. O que são argumentos, gente? Não confundam argumentos com opinião. Opinião é o seu conceito formado sobre alguma coisa. Argumento são os elementos que você vai usar para fortalecer a sua opinião dentro do seu texto. Quais são esses elementos? Fatos históricos, dados estatísticos, citações de autores sobre aquele conteúdo. Então, tudo isso vai formar seu argumento que vai fortalecer a sua opinião dentro do seu texto. Vamos lá. O próximo ponto fala sobre conceito ou ideia. Gente, esse ponto aqui é muito importante, por quê? Vamos lá. O que é conceito e o que é ideia? Conceito eu falei que é a minha opinião formada sobre alguma coisa, tá bom? Então, ideia também é a mesma coisa. A partir do momento que eu escrevo um artigo expositivo sobre algum tema, eu vou estar sendo formador de opinião, formador de conceito. Ou seja, eu tenho que ter cuidado sobre o que eu vou escrever. Porque a partir do momento que eu escrevo um artigo expositivo sobre um determinado tema, eu publico esse artigo expositivo, eu estarei influenciando as pessoas que irão ler o meu artigo. Então, eu serei um completo formador de ideias ou de conceitos. Então, eu tenho que me responsabilizar pelas as atitudes das pessoas depois de elas terem lido esse meu artigo expositivo. Por isso, a questão de ter cuidado com o que vai escrever, tá bom? Que você passa a ser responsável por aquela formação de opinião. Desse outro lado, nós temos alguns recursos que estão presentes na criação ou na escrita do artigo expositivo, que são eles. A instrução, tá bom? Então, para eu ser capaz de escrever um artigo expositivo, eu também tenho que ser capaz de instruir as pessoas que vão ler esse artigo expositivo a fazer alguma coisa ou tomar como delas a minha opinião. Então eu tenho que ter esse recurso aqui, tenho que ter domínio desse recurso. Informação. Gente, eu não posso escrever um artigo expositivo sem ter informações sobre o conteúdo. Antes de tudo, eu tenho que pesquisar, ou seja, eu tenho que formar um banco de informações. Nesse banco de informações vão estar contidos os meus elementos, que eu vou usar para fortalecer a minha opinião sobre o determinado assunto. Descrição. Eu tenho que ser capaz de descrever os fatos que eu relatei no meu artigo de opinião. Eu tenho que ser capaz de dizer como aconteceu, onde aconteceu, hora. Então, esse também é um recurso que eu tenho que ter domínio. Definição. Eu tenho que deixar todos os fatos que eu colocar no meu artigo definidos, tá bom? Eu tenho que começar e encerrar os fatos de maneira correta. Enumeração.
eu tenho que ser capaz de controlar a ordem dos acontecimentos, ou seja, seguir o raciocínio lógico e temporal. Comparação, eu tenho que ser capaz de poder comparar o meu assunto com outros assuntos que tenham relação a ele, tá bom? Isso também a gente volta para cá, para a questão da argumentação. E contraste, que também se parece muito com a comparação, que é essa questão de poder contrastar elementos do meu texto com elementos de outros textos. Assuntos que falam da mesma coisa ou que se parecem em alguns aspectos, tá bom? Conceito e ideia a gente já falou na outra parte. E uma questão muito interessante, que existem dois tipos de artigos expositivos. Quais são eles? É o texto expositivo informativo e o texto expositivo argumentativo. Qual a diferença dos dois? O texto expositivo informativo, ele tem a função apenas de informar sobre um determinado assunto, sem expor a opinião de quem está escrevendo, tá bom? Então, nesse texto expositivo informativo não vai conter a sua opinião pessoal sobre aquele assunto. Você apenas vai falar sobre ele, expor para as pessoas, mas não vai colocar a sua ideia nele. O texto expositivo argumentativo já é o oposto do informativo, porque o texto expositivo argumentativo tem que conter a opinião de quem está escrevendo, tá bom? Então segue aquele modelo das redações do Enem, das dissertações do Enem, que exigem a sua opinião. Então, para um texto conter sua opinião, ele vai precisar da presença fundamental da argumentação, tá bom? E lembre-se o que eu falei, não confundam opinião com argumentação. Opinião é sua ideia sobre um determinado assunto, argumentos são os elementos que você vai usar para fortalecer a sua ideia dentro do texto. E quanto mais argumentos eu uso dentro de um texto argumentativo, mais eu vou mostrar para os leitores o quanto conhecimento eu tenho sobre o assunto. Então eu vou passar segurança para os leitores. E assim eu vou conseguir com que eles adotem a minha ideia como a ideia deles, porque eu vou passar segurança, tá bom? Então, gente, essa foi nossa aula sobre artigo expositivo. Aqui a gente viu algumas características e algumas habilidades que você precisa possuir para escrever um bom artigo expositivo. Espero que vocês tenham absorvido algumas informações, aprendido sobre o conteúdo. E por hoje a gente fica aqui. Tchau, até a próxima.